Olá, já está no ar mais um programa Jovens Pensadores e hoje a nossa produção preparou para vocês uma pauta muito interessante. Vamos falar sobre a organização SOS Animais de Rua. E para falar sobre isso, nós convidamos a coordenadora Luciene Borges. Seja bem-vinda, Luciene, tudo bem? Muito obrigado, agradeço, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. E para a gente entender um pouco melhor sobre a organização, ela existe desde quando, Luciene? Então, a organização é uma organização da sociedade civil de interesse público que tem uma titulação federal para atuar. Ela foi fundada em 12 de fevereiro de 2004, já tem aí 12 anos de existência e caminha para o seu 38º mutirão de assistência médica veterinária e ações educativas de posse responsável, controle populacional de animais, nas periferias da Baixada Santista. E Luciene, para o pessoal entender exatamente o que a gente vai falar, como que é hoje o terceiro setor na causa animal? Então, o terceiro setor, ele é o chamado terceiro setor, que é composto daquelas organizações sem fins lucrativos, né? Hoje é bastante complexa a questão da causa animal, da demanda de animais no país. E embora, né, o poder público seja tutor, né, por lei, pelo Decreto-Lei de 34, ainda o poder público não apresenta as soluções, né, de tutela, pelo menos para aqueles animais doentes, feridos, atropelados que estão em vias públicas. Então, daí surgiu a necessidade, por não haver uma resposta eficiente do poder público, como acontece também nas outras demandas sociais, houve a necessidade de as organizações começarem a atuar para ajudar, para socorrer os animais. E aí a causa animal, ela é uma causa que se divide, eu diria, em várias vertentes, né? Desde a vertente da castração, a vertente da saúde animal, a vertente da doação, adoção e a vertente da educação, que é primordial para a mudança de comportamento, né? O que a gente nota hoje é que a causa animal, as organizações ainda agem de uma forma um tanto quanto amadora, né? Eu não digo isso de forma antipática, eu entendo as limitações que existem, né, no trabalho da causa, mas é preciso que as organizações também venham a estudar e agregar mais conhecimento científico e fazendo isso tanto como através de aperfeiçoamento, de cursos de gestão, cursos de terceiro setor, como agregando conhecimento científico que vem da classe médica veterinária, que são, né, os atores principais da saúde e do bem-estar animal, né? São eles que realmente entendem, agregam conhecimento científico. Eu costumo dizer que o veterinário é o responsável pela saúde e o bem-estar animal. O protetor, ele é um vigilante da legislação de proteção animal. Hoje, na causa animal, esses dois papéis, eles se misturaram e se confundiram demais. Então, a gente nota que as organizações hoje têm no escopo do seu conselho muitos voluntários, mas poucos profissionais da área médica veterinária, seja no seu conselho consultivo, no seu conselho diretivo, enfim, ainda falta... eu acho que para esse segmento, agregar valor científico, agregar conhecimento e um amadurecimento, né, profissional. E hoje qual é o objetivo, o foco principal da SOS? Então, a SOS Animais de Rua, ela, a partir de 2006, ela, através de um projeto piloto e já com a parceria do curso de Medicina Veterinária da Unimonte, ela passou a desenvolver, nós começamos no México 70, em novembro de 2006 nós fizemos um projeto piloto. Ela começou a levar assistência médico-veterinária gratuita para dentro das periferias da Baixada Santista. Nós já atendemos cidades como Cubatão e Bertioga, hoje não atendemos mais, hoje nós já temos uma causa animal caminhando lá,
tá? Fizemos muitas comunidades carentes, Água Fria, Vila Esperança, Vila dos Pescadores, Vila Natal, e atendemos hoje mais Santos e São Vicente. O que são essas ações? Nós entramos com 2 universidades parceiras, que é os cursos da Universidade Unimonte e da Universidade Anhanguera de Santo André, e na realidade vão os alunos e professores, ofertam as consultas, ofertamos os medicamentos, fazemos já a vermifugação dos animais, tá? Fazemos já a questão da pulga e do carrapato, o pulicida, o carrapaticida, levamos antibióticos, anti-inflamatórios, procuramos dar todo o atendimento, tá? Ali em loco, dentro daquela comunidade carente. Os casos que exigirem, né, exames laboratoriais, quer dizer, todo um pós-atendimento para fechamento de diagnóstico, porque ali na hora muitas vezes não dá para você fazer um diagnóstico preciso. Então nós temos aí uma parceria com o Centro Médico Veterinário da Unimonte, e nós temos outras clínicas em São Vicente, o CRV do Dr. Gustavo Palmieri, para onde nós indicamos esses animais, né, para fazer esses exames, novas consultas. Nós temos uma parceria para ultrassons e exames de imagem, então ultrassom, raio-x em cortesia. Os exames laboratoriais, nós temos uma parceria com a Embravet, que nos dá aí com um bom desconto, né, esses exames. Então a gente tenta assim ofertar do começo ao fim, né, na maior, assim, com a maior integralidade, todo o atendimento para restabelecer a saúde daquele animal. Concomitantemente vem as ações educativas, porque para nós a educação, só o assistencialismo, sem a mudança de comportamento através da educação, era vazio. Nós não víamos sentido. Então, uma das médicas veterinárias, que foi até nossa ex-presidente, a doutora Luciana Campos Pinto, ela sugeriu que nós colocássemos a parte educativa. Aí a gente vai conversar com essas pessoas, falar primeiro sobre a posse responsável, que a pessoa é responsável sim perante a lei pelo seu animal, pelos cuidados com o seu animal. Nós vamos falar do controle de natalidade, a importância da castração, né, para a saúde, para o bem-estar do animal, e vamos ensinar tudo. Por que tem que dar remédio de verme, por que tem que pôr lá, pingar o remédio de pulga, por que o local onde o animal dorme não pode ser limpo com agentes químicos agressivos. Então a gente faz um trabalho assim muito grande. Por que a vacinação do animal, que é anual, a particular, precisa ser feita? Então, assim, a gente vai explicando para que aquelas pessoas, pelo menos aquelas que se esforçam, que têm interesse, passem, a partir do momento que aprendem, passem a ser multiplicadores dentro das suas comunidades. Mas o grupo teu de voluntários, eles são estudantes veterinários ou qualquer... Então, nós temos um grupo bastante eclético. A gente tem... enquanto voluntários, nós temos todo o pessoal das clínicas, né, que dão o seu trabalho, os médicos veterinários que dão o seu trabalho, a sua mão de obra em cortesia, naquilo, claro, que eles podem, dentro de cotas pré-estabelecidas, porque não dá para fazer mais do que se pode. Nós temos os estudantes de medicina veterinária, nós temos os professores das universidades, nós temos o nosso próprio grupo, né, o meu conselho, dentro do meu conselho também existem os voluntários que trabalham nos mutirões, e nós temos pessoas da sociedade civil, né, que nos procuram, e aí através de um processo seletivo, e após o término desse processo seletivo, passam a integrar o nosso voluntariado. E vocês também resgatam os animais de rua ou não? Não, esse trabalho de recolhimento, é bom que foi uma excelente pergunta, a gente precisa esclarecer isso muito bem. Pelo decreto-lei de 34, tá, o Estado ele é tutor de todos os animais em território nacional. Então, a tutela pertence ao Estado, ou seja, o Estado ele é representado nas cidades através da administração municipal.
Então, o recolhimento de animais, ele precisa ser feito pelo tutor legal, ou seja, ele precisa ser feito pela administração. Hoje, nós não temos como dizer que uma prefeitura, né, um controle de zoonose, ou o nome que receba, pode recolher todos os animais descartados, porque isso é um problema social. As pessoas não devem abandonar, é crime, né? Mas as pessoas descartam, elas continuam descartando os seus animais. Há uma fragilidade aí na fiscalização, né? Porque eu entendo que existe uma boa intenção da classe política em criar leis, né? Não pode abandonar a posse responsável. Só que quando você cria uma lei, eu penso que ela deve vir junto com uma fiscalização, com um escopo muito claro de quem vai fiscalizar, quem vai punir, se vai fiscalizar e se vai punir. Então, hoje a gente tem a gente tem leis de proteção animal, mas existe uma fragilidade, né, dos órgãos das autoridades públicas em punir e fiscalizar isso, tá? Então, enquadrar o crime. Então, o que acontece? A gente não pode achar que o poder público vai pegar todos os animais, mas nós pleiteamos, enquanto organização, que animais atropelados, feridos, doentes e mãezinhas com filhotes em vias públicas, o poder público tem obrigação. E isso está sendo paulatinamente empurrado para as organizações de terceiro setor, que não recebem verbas públicas e nem verbas privadas para fazer o seu trabalho. Nós, no caso, dependemos única e exclusivamente do nosso quadro de associados, que nunca é suficiente para a demanda que nós temos. Então, é muito complexo isso, a gente tem que cobrar, e eu sempre digo isso à população que nos liga, dizendo, olha, não querem recolher, vá ao Ministério Público, formule sua queixa, vá na ouvidoria primeiramente, não conseguiu, vá ao Ministério Público, formule sua queixa, porque o Estado tem sim essa obrigação. Quando você fala da população, no mutirão que vocês fazem na periferia, vocês sentem o que dessas pessoas ali naquele momento? Que elas sabem muito pouco sobre saúde e bem-estar animal, muito pouco mesmo. Que elas, e não deixa de ser uma realidade, têm demandas mais importantes na vida, né? Como sobreviver, por exemplo, e nem sempre elas estão muito preocupadas com o bem-estar dos seus animais. Por isso é preciso que a gente conscientize essas pessoas. A gente procura e conseguiu até em algumas comunidades muito pobres, porque a gente prioriza muito vila, favelas, áreas de ocupação indevida, enfim, submoradias, áreas de submoradias. É o caso muito carente da Vila Pantanal, para onde a gente vai agora. Na realidade, nós vamos pro Sabuó e para a Vila Pantanal, que se congregam, né? São comunidades ali unidas, né? E a gente vê assim que existe toda uma dificuldade de entender o porquê de cuidar bem, enfim, e que esses animais chegam para nós realmente em circunstâncias muito ruins. Muito ruins, muito ruins. É muito raro a gente não ter um pós-mutirão em que a gente volte com muitos casos ainda para fechar diagnóstico, ainda para fazer tratamento, porque assim, a condição, ela é ruim para o ser humano e ela também é ruim para o animal, né? E a questão também da saúde pública, porque esses animais, a gente também explica muito isso à população, que a saúde deles depende deles, dos filhos deles, dependem muito da saúde dos seus animais, porque a gente tem doenças aí muito graves, a gente tem a leptospirose, né, canina, que ela é uma doença que é transmitida do cão para o homem através da urina e da secreção. Então a gente também tem um problema muito grave de saúde pública envolvido. E Luciene, vocês pensam em expandir o trabalho da SOS para outras cidades além da Baixada? Então, não, a gente pretende ficar na Baixada. O que nós gostaríamos hoje é de ter um patrocínio, tá, de uma empresa privada, né, preferencialmente do segmento,
e, enfim, para a gente poder profissionalizar, né, sair dessa questão só do voluntariado, porque o voluntariado ele não pode estar presente, né, durante aquele período que seria o período normal de trabalho, né, e a gente gostaria de ter esse patrocínio, que não é muito, mas que permitiria que nós profissionalizássemos mais a organização, contratássemos pessoas, tivéssemos uma estrutura física melhor e pudéssemos realmente ampliar o trabalho e até trazer novos projetos que a gente tem na pauta, mas que precisam de patrocínio, de verbas, né? O trabalho da SOS é incrível, né? Porque realmente a população precisa dessa ajuda. Sim. E já que ela não vem lá de cima, vamos trabalhando aqui por baixo, né? Exatamente. A gente vai aonde, como diz a música, né? A gente tem de ir aonde o povo está. E eu acho que isso é para todos os segmentos profissionais. A gente deveria, não só na saúde animal, todos os segmentos deveriam estar atendendo em loco e indo até onde as pessoas precisam. E, Luciane, para encerrar, infelizmente, o assunto é incrível, mas como que as pessoas poderiam ajudar vocês com doação, trabalhar como voluntário? Como seria? Tá, para o empresário, a gente primeiro comunica, informa, né, que o empresário ele tem uma dedução de 2% do lucro operacional da sua empresa em cima da doação. Então, o que a gente precisa hoje é de um patrocínio, né, que as empresas se engajem, né, realmente, que a gente consiga aí um patrocinador de pessoa jurídica. As pessoas que querem doar vai estar aparecendo, né, a agência, o banco, a conta em nome da SOS Animais de Rua. Qualquer doação nós não estipulamos valores, tá? Nós não estipulamos valores. Aqueles que quiserem entrar conosco, entrar em contato conosco através dos nossos e-mails, contribuições a partir de R$30, a gente expede um boletim bancário que a pessoa recebe tranquilamente, confortavelmente, lá no seu computador, é só imprimir, pagar em qualquer casa lotérica. Enfim, e os voluntários também devem se inscrever através de e-mail e passar por um processo seletivo. E aí, havendo uma concordância, eles podem começar a atuar com a gente nas atividades que eles escolherem. Mais uma vez, muito obrigado, Luciane. Eu que agradeço a oportunidade. E agora nós vamos para o intervalo e em seguida teremos as dicas com os especialistas e uma matéria especial sobre óculos de grau. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like me to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much thing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell out. Já estamos de volta e vamos seguir com a hora de aprender e brincar com a Soft Dreams. Olá pessoal, eu sou a Paola da Soft Dreams BR. A minha dica de hoje está no nosso portal EduqueBrinque para o Ensino Fundamental 2. O nome do jogo se chama Linhas Imaginárias e se trata dos paralelos e meridianos, que eles são muito importantes, principalmente para o fuso horário. No jogo, você vai encontrar um ponto e você vai ter que dizer qual horário de acordo com o meridiano de Greenwich. Você quer saber mais sobre esse assunto e sobre outros jogos? É só entrar em contato conosco. Esse foi mais um Hora de Aprender e Brincar. Agora eu vou deixar vocês com a nossa especialista em moda e comportamento, Cris Dantas.
pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma tendência, mas não é de moda em roupa, e sim de make, isso mesmo, o duplo delineado. Vocês já viram? Gente, pode ser 2 traços coloridos, 2 traços pretos, em cima, embaixo. Eu só sei que é sucesso garantido. Se você quer saber mais sobre esse tipo de maquiagem, dê uma espiadinha no meu blog, crisdantas.com.br. E para quem gosta de cães, fiquem atentos nas dicas com o Ricardo Tamborini. Olá pessoal, a dica de comportamento dessa semana é sobre cães que lambem demais. Existem 2 tipos, aquele cão que fica lambendo o dono e o cão que fica lambendo a própria pata ou a cauda. Vamos lá. O primeiro ponto, o que vai fazer um cão ficar lambendo o próprio dono ou quando chega alguma visita? A primeira questão é a oleosidade da pele, isso é atrativo para o cão. Com a transpiração também tem a produção de sal, né, que fica aquela gordura salgada que vai atrair o cão para que fique lambendo. Ah, Ricardo, então meu cão não me ama. Ele ama, isso também faz parte do sentimento dele. Um segundo ponto é aquele cãozinho que fica lambendo a própria pata. A lambedura na pata ou na cauda, isso é um sinal de estresse ou ansiedade. Uma boa dica para amenizar e até resolver esse problema é passar cada vez mais atividades para o seu cão, tanto dentro de casa quanto fora. O passeio, nesse caso, ele é super bem-vindo. Aproveite as dicas e até a próxima, pessoal. E com a palavra, a nossa psicóloga Mariângela Fortes Veiga. Eu queria falar com vocês de um tema que está sendo bastante discutido nas televisões, nos meios de comunicação e com especialistas sobre essa tal escola sem partido. Eu não sei direito do que se trata, nem de que partido se trata, mas como ser humano, como psicóloga, eu aconselho que você estude numa escola que faça você pensar e você decidir, que te traga informações de todos os lados, para que você, com a sua capacidade de discernimento, possa ter a sua ideia sobre qualquer assunto e não uma ideia pronta, imposta por uma ideologia, ou que seja ela partidária, ou ideologia da escola, ou ideologia do seu próprio professor. Você tem que ter a sua opinião e para isso você tem que ter várias fontes de informação. Cuide disso. Eu fui conhecer a ótica Cleaver e preparei para vocês uma matéria especial sobre óculos de grau. Hoje o programa Jovens Pensadores está na ótica Cleaver. Vamos conhecer as linhas de óculos solares e de grau e entender um pouco sobre as recomendações dos oftalmologistas. Andréia, conta pra gente, a pessoa ela vai fazer o primeiro óculos dela, ela chega aqui na ótica, qual que é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é saber o que o cliente está procurando. Né? No contexto, isso sem receita, sem nada, ou o estilo de óculos que ele quer. E dentro desse estilo, a gente vai adequar o grau dele dentro desse óculos para um acabamento final, um resultado melhor para o consumidor final. Acho que isso é muito importante. Hoje em dia, nas óticas, a gente encontra muitas opções de lentes, né? A gente fica até um pouco perdido. Você poderia só dar uma explicada rapidamente para a gente nesses diferenciais? Sim, hoje... Você entra aí, a internet é a melhor ferramenta que todo mundo tem hoje, né? A tiracolo, né? No celular. E hoje você encontra uma diversidade de lentes para todos os tipos de usuário. Então, assim, você encontra lentes específicas para filtrar essa luminosidade que, se você imaginar a pessoa mais de 8 horas por dia trabalhando com isso, como que a visão dela não fica, né? Você fica com a vista muito cansada. Então, existem lentes bem específicas para esse determinado tipo de usuário.
O legal é que aqui na tua ótica, na Ótica Cleaver, você faz um trabalho de consultoria, né? Sim. Porque eu fico preocupado com as pessoas que não conhecem muito sobre esse universo da ótica e o vendedor, ele passa alguns nomes que a gente desconhece e sai um pouco perdido da loja. Se a gente for falar então de video filter, seria mais ou menos isso que você está me explicando. Na verdade, assim, o video filter, ele na verdade nada mais é do que uma coloração, é uma coisa bem simples. O maior detalhamento, além das colorações que você... Assim, a coloração não é uma coisa tão simples. Ela aparenta ser uma coisa simples, mas na verdade não é. Então você tem desde a coloração, você tem tratamentos específicos de coloração, que a gente chama de filtros medicinais, e o tratamento antirreflexo. Esses tratamentos, eles são opcionais. Você pode adquiri-los ou não. Né? Um exemplo do antirreflexo. O antirreflexo, você tem uma diversidade de tratamentos para poder suprir a tua necessidade. É isso que a gente procura avaliar quando a gente senta para atender um cliente. Onde ele trabalha, quantas horas por dia ele trabalha naquele determinado lugar. Então, isso vai fazer a demanda do determinado tipo de tratamento, o melhor antirreflexo, a melhor coloração, o melhor filtro medicinal para esse usuário. E Vandréia, sobre a lente orgânica, né? A gente está ouvindo muito aí a moda, agora até a lente do óculos virou orgânica, né? Que história é essa? A lente orgânica nada mais é do que uma lentinha acrílico, isso na linguagem do nosso dia a dia. Então hoje você tem um aprimoramento dessas lentes, né? Então você tem desde a lente convencional, que é uma lente Orma, que a gente chama de uma CR simples, até uma CR extremamente trabalhada para um caso bem específico de grau, um grau positivo ou um grau negativo que seja fora do comum, para estar atendendo esse tipo de usuário. Hoje em dia, essa tecnologia até favorece, além da cuidagem visual, na questão do conforto também, pelo fato dela ser uma lente mais leve. Né? E é uma lente assim, mais de alto impacto também, ela supre mais, se caso você leva um tombo, é totalmente diferente de uma lente mineral, que é uma lente em cristal, né? Que você corre o risco de estar com óculos com uma lente mineral e além de machucar os olhos, de cortar também o rosto, né? Então essas lentes orgânicas, elas estão sendo cada dia mais aprimoradas. Assim como os óculos de grau são importantes para quem precisa, os óculos solares também são itens indispensáveis no dia a dia. Proteger os olhos contra os raios UVA e UVB com lentes de qualidade se tornou uma necessidade. E agora, vamos conhecer uma tendência muito forte para a coleção de inverno. Eu descobri aqui na tua ótica agora que você tem uma máquina que você reproduz o óculos da pessoa, né? Então, assim, se você já tem o óculos e quer reproduzir aquela lente para outros modelos, isso é possível também. Eu não sabia disso. Temos. O nome desse aparelho, na verdade, é um lensômetro digital. Hoje, a pessoa ela quer estar usando o óculos na troca de roupa, né? Então, assim, cada dia da semana ela quer estar com um óculos diferente, né? Então, hoje... A pessoa ela vem até a loja, olha, eu tenho óculos, você tem como fazer a cópia desse óculos porque eu quero comprar essa armação aqui. Eu vou vender para ela uma armação, vou fazer a cópia do óculos dela nesse aparelho e tá mandando confeccionar as lentes. É muito rápido. Você separou alguns produtos aqui pra gente, né? Tanto na linha de solares quanto de grau. Sim. O que você trouxe? Tem marcas novas também, né? Sim, entramos com algumas marcas novas, masculino e feminino, né? Então aqui a gente trouxe um pouquinho... do que chegou, do que é tendência também. Uma coisa que está muito forte na coleção são os óculos redondos. Tá? Isso já está vindo desde o ano passado. Lógico que cada ano a coleção ela vai entrando com algum diferencial na peça. Então hoje o detalhe dessas peças é justamente esse efeito da ponte dupla que a gente chama, né? Então você vai encontrar isso num conjunto como esse óculos, todo em acetato, ou ele em acetato com detalhe em metal, que a gente está vendo nessa formulação aqui. E isso tanto na linha solar quanto na linha receituário também. Espero que vocês tenham gostado de nosso programa e lembrando vocês que no próximo sábado estaremos aqui às 15 horas com um programa inédito e com reprise às 16 na segunda-feira. Até lá! Tchau!